Pastor, a gente veio, né, conversando no carro bastante e sobre muitos assuntos. E uma das coisas que eu penso, assim, isso é uma visão minha, tá? Eu não estou aqui representando agora ninguém. Eu estou falando daquilo que eu acredito. Eu acredito que a igreja, não toda, mas vem numa decrescente e que a pandemia ela só potencializou isso tudo que já vinha acontecendo. Por exemplo, eu tive uma experiência muito ruim nessa questão de comunhão, de que a gente precisa melhorar, a gente precisa crescer nisso, evoluir. Eu tinha pessoas dentro da minha igreja batendo com força em mim e na liderança, dizendo que a gente era irresponsável, dizendo que, e assim, ia para uma rede, como a gente falou no início aqui, ia para uma rede social, nunca teve coragem de conversar comigo, mas ia para uma rede social para falar e bater e assim. E aí eu falei assim, pô, mas isso é comunhão? Então, eu acredito que essas perdas, elas já vinham acontecendo e dentro dessa pandemia, isso só aflorou muito mais, só potencializou. Por exemplo, a questão da fé. Eu vi muitas pessoas que se diziam crente, assim, refém, e num pavor, numa crise de síndrome do pânico por causa dessa questão da pandemia. Eu sei que teve consequências terríveis, mas assim, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, o Cântico de Ana vai dizer que o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. A gente precisa respeitar, a gente sabe que o vírus ele foi terrível, mas eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. E eu percebi, e assim, eu penso que essa pandemia foi que meio que uma peneira para revelar e para mostrar a fé de muita gente. Porque tem muita gente que tem muita fé numa rede social, que bota lá, amém, eu creio. Mas quando você passa pelo negócio, quando você entra no crivo, é que ali você revela. E Provérbios 24:10 diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, é porque a tua força, a tua fé é pequena. Então, a pandemia veio para revelar o que estava no coração. Eu sempre falei lá e eu preguei alguns domingos na pandemia, dizendo que a pandemia era Deuteronômio 8. Eu te coloquei no deserto para revelar o que está no seu coração. As mazelas que estavam dentro de você. E o que eu vi, eu estou falando agora da igreja onde eu pastorei, o que eu vi de gente pipocando, sucumbindo na fé, e gente que não postava um versículo, mas postava todo o tempo a quantidade de pessoas que morriam, todo o tempo a quantidade de pessoas internadas, a quantidade de pessoas que ficaram com o vírus, mas não postava um texto da Bíblia. E aí eu falo assim, a boca fala que o coração está cheio. Meu irmão, não tem fé nenhuma aí. Você percebeu que alguns pregadores da grande mídia, os grandes pregadores do nosso estado, que eram tão solicitados para pregar, sumiram? Não deixou uma palavra, não fez um devocional, cara? O que tu acha disso? Rapaz, eu vou falar. Então fala. Aqui rapaz, não tem mordaça. Teve muita gente aí que teve que voltar para a construção civil. Teve muita gente aí que teve que voltar a vender Jequiti, e nada contra, pelo amor de Deus. Empreendedor, Deus abençoe a tua vida. Mas gente que tava numa prateleira, e quando o negócio foi começando a apertar... Teve gente que foi morar na casa da sogra, rapaz. Teve gente que teve que não aguentou o condomínio do apartamento. Assim, eu digo assim, em um certo momento, para mim a pandemia foi Deuteronômio 8. De verdade, para revelar. E aí teve muita gente que teve que se virar, meu irmão. Teve gente que teve que voltar a assinar a carteira, porque senão o negócio ia ficar esquisito. É inevitável te perguntar isso. A qualidade do culto melhorou ou piorou? Nesse sentido aí. Sim, pastor, o culto ele é muito pessoal, né? Aquilo Sim. que a gente entrega, é aquilo que a gente vai, né, ao templo para entregar. Independente que seja individual, ele é coletivo. Isso, perfeito. A quantidade de pessoas reduziu bastante. Mas uma coisa gloriosa
é que, graças a Deus, a manifestação da presença nunca faltou. Então a gente tinha poucas pessoas, mas ao mesmo tempo parece que aquilo, eu não sei se veio como uma resposta, um sinal de Deus, mas o culto, o derramar, e nós, né, eu sou de uma linha pentecostal, carismática, e a questão de renovo de curas dentro da igreja foi algo muito forte. Mas é fato que com um número bem reduzido, mas a questão da qualidade, porque assim, eu penso que cada pessoa que foi ao culto, que rompeu, que tipo assim, não, eu vou lá, de certa forma essa pessoa ela manifestou uma fé. Uhum. E aí Deus, por exemplo, é tipo assim, sabe aquele culto que chove muito que você... E aí eu sou pastor de igreja e falo assim, gente, hoje... Se a gente conseguir ter culto para 5, 6, e aí parece que aquele culto, parece que Deus fala assim, poxa, eu vou honrar a fé desse povo. Esse povo, tipo, teve gente que veio de galocha, teve gente que veio disso e daquilo, e que chegou encharcado, e aí parece que a glória... Isso, desse jeito. Em Belfor Roxo, o senhor tem uma noção, sabe como é que o negócio é abençoado. Irmão de São Gonçalo, E aí, pastor, a manifestação da glória foi forte e assim, foi tremendo. Foram experiências únicas, né? E que foi muito bom. Porque a minha pergunta provocativa eu ganhei alguns convites para pregar nessa pandemia, e a esposa falava assim, ó, cuidado que você vai falar, a igreja está de uma forma delicada, não seja agressivo na sua fala, seja fiel à palavra. Toda preocupação, né? Sim. Que a sua esposa lhe ama, então ela tem cuidado com o senhor. É a primeira a correr para chamar o advogado e chamar o socorro quando o bicho pega. Mas é porque, na verdade, eu me assustei. Sim. Porque eu achava que o povo fosse ser mais reiterado. Eu, Paulo Nascimento, no meu avaliativo, eu pensava assim, o povo vai se mostrar mais solícito. Sim. Pastor, eis-me aqui. O que eu posso fazer hoje aí? O que eu posso ser útil? Porque eu também me senti muito inútil em algumas situações, porque eu falava assim, cara, eu estou limitado a fazer isso aqui. E a galera cobra. Cadê você? Tu era pastor? Aí, que não sei o quê. E naquela eu falei assim... Sabe? Mas briga no Facebook? Todo mundo tem. E outra, você falou uma coisa muito legal. Você não tem fé, não, mas eu vou, que não sei o que, não, você que... Aí como é que é? Aí postaram aqui, antigamente, os profetas... tinha uma frase que ficou em evidência muito grande, eu não lembro agora. Antigamente, os profetas botavam, repreendiam as pestes, as fomes. Agora, as enfermidades botam os profetas para correr. Alguma coisa desse tipo assim. Mas e a briga nas redes sociais? Mas é porque o povo clamava por uma resposta de ação. Porque essa turma ficou muito autoritária. Não, se não fizer do meu jeito, eu ganho um convite lá da comunidade de Nilópolis e aí eu faço uma exigência. Eu quero um carro blindado para me buscar no aeroporto, eu só como uva sem caroço. 3 toalhas brancas. Pelo amor de Deus. Aí você vê os caras agora se convidando. Eu tive se oferecendo como final de feira. Teve muita gente que bateu. Barata. Teve muita gente que bateu. Entendeu? Então por quê? Eu entendo que algumas pessoas foram chamadas para aquilo, mas os caras abusaram. Aí vem assim, ô pastor, tudo bem? Que saudade, senhor! Tem uma revelação para entregar na tua igreja? Quanto tempo? Tá com saudade do amigo? Eu falei assim, amém. Bota pra voar no tapete da ladia, pá. Bota isso pra fora. E deixa ele chegar lá, não. Mais ruim. Porque eu fico assim pensativo. Como pregador, eu sou uma voz profética. Amém. E a pessoa não entendeu ainda que ser uma voz, você não tem aparência. A voz do que clama no deserto. Pô, o cara, o que você é? Eu sou uma voz. Voz não tem cor, não tem cheiro, não tem cabelo pra puxar. Né? Um troço que... Pô. E aí os caras, cadê? Desse jeito. Mas pros grandes congressos, não. 4 mil na minha conta, 5 dias adiantado. Sim. E não sei o quê. E o outro veio uma briga comigo, que eu fui num evento pra pregar com um cara. O cara falou assim, pô, meu irmão, o pastor cortou a verba de todo mundo por causa de você. Eu falei, por quê? Porque você não cobrou. Tipo assim, o errado virou certo, né? O certo virou errado. Eu falei, rapaz,
Deus tem me sustentado, não faltou nada para mim, quase morri, tô vivo. Cara, meu prazer, minha alegria é pregar. É lógico que eu entendo que você for para uma logística mais distante, pô, irmão. Sim, ó, precisa, tal, precisa. Beleza. Agora, pô, vou impor um mundo que nem os hollywoodianos pedem às vezes. E os caras querem. Ah, não, eu sou eu sou o portador da mensagem. Eles esquecem do Edmundo Baldes, que disse que mais importante que o mensageiro é a mensagem. Desse jeito. Ela é sempre maior, né? E a mensagem é sempre maior. Sempre os caras não aprenderam isso ainda. Aí, para o líder que está ali, teve que ficar nessa pandemia, qual é o seu maior desafio? Lidar com os que estão na igreja e não querem ser igreja, ou os que saíram e se tornaram inimigos declarados? A gente sempre vai ter, né, pastor, essa experiência de pastorear. A gente sempre vai ter pessoas que... Na faculdade, eu ouvi uma frase que infelizmente isso é uma grande verdade. Tem pessoas agora que estão me assistindo, mas, por exemplo, dentro de qualquer igreja, tem 3 tipos de membro. Tem aquele membro que, vamos supor aqui, né, um exemplo. O senhor é o pastor aqui, um exemplo dessa igreja aqui. Ah, igreja, isso aqui, o nome da igreja. Tem pessoas que vai ter sempre 3 membros lá na sua igreja. Vai ter membros que vão te considerar como o pastor da vida dela. O pastor Paulo Nascimento é o pastor meu, é o cara que eu procuro, eu peço conselho, que eu não chego com decisões para comunicar, eu chego com decisões para perguntar, para ele me orientar, porque eu preciso ouvir a voz do meu líder. Tem pessoas, tem ovelhas, que vão dizer assim, o Paulo Nascimento é o pastor da igreja. Ele decide, ele comanda lá as coisas da igreja. Eu tô lá, tudo bem, eu vou obedecer, mas ele é o pastor da igreja, não é o meu pastor. Tem gente que fala assim, meu pastor é Jesus. Isso. E esses aí é o pior que o apóstolo Paulo diz lá em Corinto, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. E tem o terceiro grupo de pessoas que diz assim, o pastor é muito legal, mas, meu irmão, as minhas contas quem paga sou eu. O pastor não é nada. Eu vou lá, eu gosto de ouvir uma boa palavra, mas eu não tenho... Aquilo lá não reflete em nada na minha vida. Eu gosto do ambiente, mas o pastor não é nada para mim. E sempre vai ter. E essa pergunta que você me faz, eu sempre vou lidar com pessoas que a gente motiva para ele crescer, para ele aprender. A gente faz um trabalho, a gente, além de escola bíblica dominical, a gente colocou mais um trabalho de ensino, que é um culto depois de oração, que é toda quinta-feira, às 3 da tarde, a gente colocou um estudo bíblico, como essa mesa que está aqui, a gente coloca as bíblias, comentários de Champlin, Matthew Henry, vários outros comentaristas, a gente coloca lá. Eu só não posso ir lá. Deus me usa para outras coisas. E a gente estuda lá, pastor. A gente sabe, a gente se dedica. E eu falo, irmãos, venha para cá se você tem tempo. É 5h30. Ou seja, a gente tem uma preocupação com a questão do ensino da palavra, para que a palavra seja o norte dessa pessoa. E aí a gente pastoreia, pastor, e essa é uma verdade. Quem permite ser pastoreado, quem quer ser pastoreado. E tem uma galera que, infelizmente, está dentro da igreja, que o senhor falou é muito verdade. Segue alguns versículos da Bíblia quando é conveniente, porque ela diz, o meu pastor é Jesus. Essa frase, ela é muito forte. Infelizmente, né, a gente sabe que o senhor falou um tom de brincadeira, mas isso é uma verdade na vida de muitas pessoas. Porque alguns textos servem, outros não servem. E aí são pessoas que estão dentro da igreja, mas não permitem ser pastoreadas. E essa pandemia, por exemplo, é fato, teve pessoas que não foram visitadas. Teve pessoas que, de repente, não receberam uma ligação. Mas também, às vezes, o ser humano ele cobra daquilo que ele não faz. E eu costumo dizer isso. Nós somos exímios em cobrar aquilo que nós não damos. Por exemplo, tem gente que nunca visitou ninguém. E aí, quando ele precisou, que ele não foi visitado, ele cobra, poxa, mas a igreja me abandonou. Claro que não está certo ele não ser visitado, mas teve gente que se machucou, é fato. A gente procura lutar e se esforçar para tentar visitar a todos. Quando a gente
percebe que o membro, né? Claro que sozinho você não consegue fazer isso. Você precisa da ajuda dos líderes, dos pastores, dos auxiliares. Mas a gente pede, manda um zap, pergunta por que está faltando. Mas infelizmente o senhor está coberto de razão. Muita gente saiu muito machucado e aí acaba entrando nesse grupo que é um fenômeno aí, já até antes da pandemia já existia, chamado desigrejados. E eu tenho muita dificuldade com esse grupo, porque eu tenho muitos textos bíblicos que não me permite ser desigrejado. Como Atos 5:42, que eles estavam nas casas, no templo. Atos capítulo... E eu estou falando Novo Testamento. Não, porque tem antigo. O antigo a gente tem a ideia do tabernáculo. O tabernáculo nada mais é do que Deus ali presente para dizer o seguinte: olha, eu estou pertinho de vocês. A gente vai ter um lugar para vocês se reunirem. Aí a gente vai para Atos 3. Poxa, pastor, se Pedro e João estavam indo para orar... eles estavam indo para soltar pipa? Desculpa a expressão, estavam indo com uma gaiola de passarinho, indo conversando, batendo papo. Nada contra aí, tá, gente? Deus, né? Que tem mas uma se não tiver registrado, tu corre risco de ser preso. Tem isso também? Meu Deus do céu. Tá registrado. Tá. Então, assim... Os irmãos da Assembleia de Deus Antigo já falar que caiu no lápis do passarinheiro. Eu já usei muito já usaram muito esse versículo para proibir, mas tudo bem. Então, assim, pastor, se não fosse importante ter um local, o que Pedro e João, pós-Pentecoste, o revestimento, o que eles foram fazer no templo lá? E que eles foram orar, sabe? Então, por exemplo, eu digo o seguinte: quando o Espírito Santo é dado em João 20, quando o texto diz que Jesus sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo, era coletivo. Não foi sobre uma pessoa. A manifestação, a questão do batismo, do revestimento, estavam no cenáculo aproximadamente 120. Ou seja, tudo que está relacionado eu vou usar a palavra evento, mas o senhor pode me ajudar. Tudo que está relacionado à igreja foi dado de forma coletiva. Não foi dado de forma pessoal. Jesus falou que quando estiver 2 ou 3 reunidos... Claro que, por exemplo, o senhor na sua casa, o senhor vai orar, o senhor vai sentir a manifestação do Espírito Santo. Claro que Deus vai estar ali com o senhor. Mas por que ele não falou 2 ou 3? Então eu tenho muita dificuldade. Eu sei que a causa dessa turma é por feridas, teve muita gente machucada... Abuso de autoridade. Isso, muito. Por exemplo, tem pessoas que preferem ser desigrejados também porque não querem prestar conta. Querem ser insubmissos. Não, tipo assim... Não querem, tipo assim... Quer pregar em qualquer lugar... Tipo assim... não quer dar satisfação. Tipo... Ninguém manda na minha vida. Poxa, meu irmão... Se você tá numa igreja... Se você faz parte dali, você precisa... Eu, quando falto o culto por questões de doença, eu dou satisfação, pastor. Eu falo, irmãos, avisa que eu estou resolvendo um problema. Então, tem pessoas que não querem se submeter, uma segunda razão. E uma terceira razão, tem pessoas que querem ser desigrejados por questões de contribuição. Só que aí eu pergunto para essas pessoas, a igreja, como é que a gente paga a conta de luz? Através da oração? Como é que a gente paga IPTU? Como é que a gente paga a conta d'água? Como é que a gente paga conta de internet, de telefone na igreja? Contador com vale oração? Não é assim. E, por exemplo, a gente sabe quantos missionários vieram para o Brasil e injetaram, e as igrejas semearam para que o evangelho chegasse aqui.